boa noite. Tô aqui colocando no Facebook também pra gente começar essa live. Vamos ver se eu sei. Um minutinho. E agora? Olá. Quem entrou aí? MF? RAP? Qual é seu nome? É a primeira vez que você está por aqui? Olá, tudo bem? Boa noite para vocês que estão chegando. Estou aqui iniciando também a live no Facebook. Tá um pouquinho complicado para botar nos dois aqui, mas estou tentando. A gente vai falar Maria Fernanda. Não estava conseguindo entender o MF Rap? Muito bom, muito bom. Vamos ter aqui mais um programa de autoconhecimento, questões do dia a dia. Vou tentar colocar aqui ao vivo no achei o Facebook ao vivo. Achei, porque eu boto nos dois. Vamos lá. Primeira vez aqui, Maria Fernanda. Bem-vinda, querida. Bom, eu faço um trabalho, eu sou psicóloga, tá? Vou aproveitar aí para me apresentar para vocês que estão aqui pela primeira vez. A Edivânia, também não sei se está aqui pela primeira vez. Tem um rapaz também que está escrito tarô, bem-vindo, pessoal intuitivo, né? Trabalho muito com a intuição. Agora consegui no Facebook também, que bom. Tudo certo. Então, eu sou psicóloga, trabalho já há uns 12 anos mais ou menos com consultório. O meu trabalho, ele tem foco na intuição, para você que entrou aí, que trabalha com tarô, né? Sabe que a intuição é um grande foco para a gente poder entrar em contato com o outro. Entrou pela primeira vez, Edivânia? Bem-vinda! E a minha proposta aqui com vocês, né, é falar sobre questões do dia a dia. Você tá aí meio zoneado, tem aí uma cadeira cheia de coisa, aqui quem tá vendo no Facebook, uma caixa, gente, é porque eu acabei de me mudar, assim, não tem nada ainda onde eu tô. Tá meio que tudo no improviso, não tem nada, tem uma meia ali com o meu som. Mas vai assim mesmo, tá? Vai meio no improviso. Não, nem dá aqui, tá tudo certo assim mesmo. Então, ó, eu tô aqui nesse programa mais uma vez, que é o Questões do Dia a Dia. Qual é a ideia desse programa, né? A ideia é que a gente fale sobre diversos temas e bata um papo aqui, né? Que a gente entenda um pouquinho o que acontece na vida de vocês e como é que a gente pode fazer para poder integrar, né, aquilo que vocês sentem, aquilo que vocês pensam, de alguma maneira ajustar isso com dicas, batendo um papo, né, falando sobre autoconhecimento e diversos temas. Então, o que eu peço sempre é que vocês deixem os comentários de vocês, que vocês possam aí, de alguma maneira, aguardar um pouquinho a resposta, tá? Porque eu sei que às vezes o comentário ele vai passando, né, e eu não dou conta porque passa muito rápido, tem alguns comentários que eu nem consigo ver, e aí eles vão passando e depois só no final eu consigo ir retomando. E quem quiser, quem fizer uma pergunta ali mais importante, quiser que eu leia, fala, Tati, fiz a pergunta, aí eu tento dar uma voltada, mas não é sempre que eu vou conseguir por conta da quantidade de pessoas, tá? Porque às vezes não tem como. Então, a minha proposta hoje, em primeiro lugar, eu quero falar para quem me acompanhou aí, né, e me acompanha já esse tempo que eu estou fazendo questões do dia a dia. Eu tenho feito toda terça e quinta, às 8h30, propondo temas, né, para vocês. E hoje nós vamos falar sobre frustração, né? O que aconteceu? Na terça-feira passada, agora, eu me comprometi com vocês, eu até mandei um e-mail para todo mundo, de fazer uma aula ao vivo. E essa aula, como vocês estão vendo aí até no Facebook, eu tô me mudando agora, né? E essa aula, no momento que eu comecei a fazer, deu um pane no sistema, não consegui fazer, assim, o programa parou de funcionar. Gente, olha essa barulheira aqui que é. Olha aqui isso. Vocês podem parar, por favor? Programa ao vivo é assim, né, gente? tudo improvisado, tá? Mas
vamos lá, é improvisado, mas tá dando certo. Pelo menos eu tô aqui com vocês. Então, nessa terça-feira, acabei me frustrando, né? E eu queria compartilhar um pouco do que aconteceu comigo, né, de qual foi a minha sensação. Divânia, você tá rindo, mas aqui para me concentrar e fazer tudo ao mesmo tempo é complicado, mas vamos lá. Então, nessa terça-feira teve uma frustração. Na hora que eu fui falar, tinham 340 pessoas para entrar na aula, né, e essa aula eu ia falar sobre comunicação assertiva, e na hora que eu fui falar, comecei a falar, o negócio não abriu, não funcionou, enfim, né? Deu um problema lá que eu não consegui entender, a nossa equipe não conseguiu, a minha equipe também não conseguiu entender, mas no final tudo deu certo, graças a Deus. Assim, eu fiz para quem pôde, né? Acho que ficaram de 300 pessoas, umas 40 pessoas, mais ou menos. Não consegui ler as perguntas, porque eu não estava vendo o que estava acontecendo, as pessoas que estavam falando comigo ali naquele momento. Mas depois eu posso até dar uma olhadinha. E o melhor, assim, que terça-feira eu vou repetir essa aula, tá? Então, nessa aula a gente vai aprender quando falar, como falar e o que falar, né? É uma aula super bacana, eu falei durante 1 hora e quem pôde participar pode até dar um feedback. E tô convidando vocês vão receber o link, quem tá inscrito lá na minha página e pegou o e-book gratuito que eu estou disponibilizando, que são os 10 passos para construir um bom relacionamento. Pode pegar o e-book lá, é gratuito, e vai acabar recebendo as informações sobre o que eu venho fazendo por aí, tá? Pessoal do Facebook, Fabiola, bem-vinda, Rose, boa noite. Caio, que bom ter você por aqui. Galera do Facebook que tá chegando agora, eu acabei de me mudar, então eu tô meio assim ainda com caixa, com bagunça atrás de mim, com cachorro passando, mas vamos assim mesmo. Então vamos lá, vamos começar hoje no programa de autoconhecimento, questões do dia a dia, vamos falar sobre as nossas frustrações, né? Eu tenho aí 3 temas propostos para vocês, né? Que é a gente entender por que a gente cria tantas expectativas, qual é o objetivo de criar tantas expectativas na vida, por que a gente se frustra tanto e o que fazer quando uma frustração acontecer, né? Porque a gente sabe que viver uma vida sem se frustrar, só no conto de fada, né, gente? Não tem como, né? Assim, viver essa vida e ter frustrações faz parte, né? Assim, faz parte da sua história, faz parte da minha história, faz parte da história de todo mundo. Isso daí é natural. A partir do momento que eu venho à vida, né? Vamos colocar lá no início da nossa vida, e que eu tenho um desejo, tá? Vamos supor que a gente seja ali pequenininho e eu começo a ter um desejo. Aquele lugar famoso da criança que quer pegar um brinquedo ou quer pegar alguma coisa e ela não pode pegar, né? Ela quer, alguma coisa tá no desejo dela e o pai chega e fala assim, não, a mãe, né? Chega e fala assim, não, você não pode. Ali começam as nossas frustrações, né? Vamos combinar que no momento que você tem um desejo de alguma coisa, começam as nossas frustrações, né? Então, eu tenho um desejo e eu tenho um impedimento. Eu tenho uma expectativa de conquistar algo, de querer algo, e esse algo, essa minha expectativa, ela pode não ser atendida. Aí, olha só, eu leio em alguns lugares assim, boa noite, Caio. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal do Facebook está me ouvindo bem também? Depois vocês vão me falando aí, por favor, tá? Então, eu leio em alguns lugares, e aí eu vou dizer o porquê que eu não concordo com isso, tá? Algumas pessoas dizendo assim, não cria expectativa. Não cria expectativa. Vocês que estão aí me ouvindo, vocês acreditam que é possível? Heloísa, bem-vinda, querida. Vocês acham que é possível não criar uma expectativa? Queria ouvir. É possível, assim, não criar expectativa? Você vai fazer uma prova, não cria expectativa. Você vai para uma entrevista de emprego, não cria expectativa. Você está conhecendo uma pessoa nova, não cria expectativa. Vocês acham que é possível a gente viver alguma coisa sem criar expectativa? Na minha opinião, eu acredito que não.
O que eu entendo, assim, que quando as pessoas falam não cria expectativa, é como se elas, pra mim, né, no meu entendimento, é como se elas estivessem dizendo assim, olha, tudo pode acontecer, se você ficar presa a uma expectativa, né, e esse resultado que você espera não acontecer, pode ser que você se frustre muito. Então, tudo pode acontecer, não cria expectativas. E eu vou falar a minha visão, tá? A minha visão é o seguinte, eu acho, aí é um achismo mesmo, né? Porque não tem nenhuma comprovação científica para isso. Eu acho que eu acredito que criar a expectativa num certo nível, claro, pode ser muito bom. Porque a expectativa, ela te motiva à conquista, certo? Se eu tenho uma expectativa de passar na prova, eu vou estudar, né? Eu vou estudar, eu vou fazer um movimento para isso. Se eu tenho uma expectativa que uma relação funcione, que uma relação dê certo, eu vou fazer o meu melhor para que essa relação funcione e ela dê certo. Se eu não tenho expectativa nenhuma de nada, me parece assim que a gente fica meio deixando a vida levar. Sabe, aquela coisa que vai acontecendo e a vida vai levando, né? As coisas vão indo. E para onde que elas vão indo, né? Para onde? Para que lugar que elas vão indo? Então, quando a gente cria expectativa, a gente coloca um foco, né? Assim, a gente coloca um objetivo, né? Então, eu vou criar uma expectativa em relação a um relacionamento, tá? Porque é o tema que as pessoas mais gostam de falar, né? Eu vou criar expectativa em relação ao campo afetivo. Ou o trabalho, tá? A gente pode botar no trabalho também. Então, beleza. Eu crio uma expectativa que eu vou porque eu conheci uma pessoa e que nesse relacionamento que é novo, essa pessoa, ela vai passear comigo, ela vai me amar muito, ela vai me dar carinho, né? Tudo aquilo que todo mundo quer. Eu crio uma expectativa que no meu campo profissional, se eu trabalho numa empresa, que não é o meu caso, mas se eu trabalho numa empresa, que eu possa conquistar novos cargos, né? Assim, subir aí o nível na minha carreira. Se eu tenho essas expectativas, eu faço um movimento em direção a elas, para que isso aconteça. Então, eu entendo que para que eu suba na minha carreira, eu preciso me empenhar, ter responsabilidade, né? Fazer tudo que se deve fazer para poder ter um bom resultado. Eu entendo que para eu ter um bom relacionamento, eu preciso respeitar o espaço do outro, respeitar o outro como um todo, estabelecer uma boa comunicação, estar com o outro, né? Apoiando, sendo uma parceira e tudo mais. Agora, a decepção, né, que é a frustração, quando a gente fala assim, deu errado, né, assim, não funcionou, deu errado, tem a ver com o nosso apego ao resultado. Então, olha só, gente, presta atenção nisso. Oi, Thelma, bem-vinda. Presta atenção nisso. Vê o que vocês acham sobre isso, tá? Eu crio uma expectativa. Para mim, eu penso assim, criar uma expectativa é saudável, né? Eu criei uma expectativa, eu acho saudável. Agora, o que pode não ser saudável, e aí é onde entra a frustração, é quando a gente fica apegado àquele resultado. É quando não existe nenhuma alternativa que você tenha criado internamente, vamos colocar assim, para as suas expectativas, em relação, que não existe nenhuma alternativa em relação às suas expectativas. Se eu tenho uma relação, um emprego, né, que eu quero passar para uma outra fase, para uma outra etapa, e eu fico fixada nessa expectativa e ela não acontece no meu tempo, né, no tempo que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, isso vai me angustiando, né? Ela angustia a pessoa que fica nessa expectativa. E nessa angústia, as coisas podem até acontecer, né? Mas quando não acontece no tempo, né, essa angústia, ela faz com que a gente comece a entrar em sofrimento, certo? Você tem uma expectativa, isso vira um controle, né? Quando a gente exagera, passa do ponto da expectativa, simplesmente ali, eu espero que isso aconteça, tá tudo certo. Acaba virando um controle. Você fica provavelmente apegada a um certo resultado. Com esse apego ao resultado, se não acontece exatamente da maneira que você quer, frustração. Aí que vem a frustração. Concordam comigo, gente? Vocês que estão me assistindo desde o início e pegaram a linha
do raciocínio? Quem chegou no Facebook agora, tá vendo aí uma baguncinha atrás, é que eu acabei de me mudar, então não deu tempo de botar as coisas no lugar ainda, tá? Mas bem-vindo, Bia! Ô, Bia querida! Ana, Thelma, bem-vinda! Vamos lá, gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vou só repetir um pouquinho pra galera pegar aí a linha de raciocínio, tá? Eu crio uma expectativa. Pra mim, Tatiana Auler, a expectativa ela não é ruim, tá? É legal você ter expectativa porque você tem um foco, você tem um objetivo, você cria uma motivação, né? Você faz um movimento em direção àquilo que você tá querendo que aconteça. O que não é legal, tá? Assim, pensando Tatiana Auler, né? Assim, o meu pensamento, o que não é legal, eu entendo dessa maneira, é o apego ao resultado. Porque dentro do apego ao resultado, quando as coisas não acontecem do jeito que você espera, aí tem a frustração, né? Porque não existe um lugar da flexibilidade, né? Quando você não tem uma flexibilidade, um manejo, né, para poder lidar com o inusitado, né, com aquilo que não foi esperado por você, a frustração ela é intensa, ou seja, a dor ela é intensa, né? A gente fica assim, quando não tem uma alternativa, quando a gente não cria alternativa, a gente fica pensando muito, ai, mas eu queria que fosse assim, o que eu não fiz para dar certo, o que faltou, tinha que ter sido, a culpa é de fulano, ou fulano que não sabe, fulano que isso. A gente responsabiliza o mundo, né, por coisas que a gente acha que deram errado. E a gente está vivendo, e para ser o motivo, né, daquilo que a gente está vivendo, da frustração que a gente está vivendo. Então aí, vou contar uma experiência minha, já contei a da terça-feira, né, que aconteceu, que eu achei na hora, né, que não deu certo o tal do programa lá, enfim, estava tudo pronto e acabou não dando certo. Eu dei a aula mesmo assim, eu não sabia se tinha nenhuma pessoa me assistindo, mas eu falei assim, olha, pelo menos serve como um treino, né? Vamos lá, vou dar essa aula e tá tudo certo. E no final descobri que tinham 40 pessoas me assistindo. Então achei ótimo, confiei. Ninguém falou para eu interromper, então eu fui e continuei. Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes na vida de vocês, na sua vida, né? Você que tá aí assistindo, quantas vezes vocês esperavam, criaram, né? Quantas vezes vocês criaram uma expectativa em relação a algo? Esse algo que você criou não aconteceu, essa expectativa não aconteceu, e no final das contas você agradeceu, falou que bom que não aconteceu aquilo, foi melhor assim. Quantas vezes vocês já viveram isso? Já pensaram? Já pararam para pensar? O que o Caio escreveu? Ou seja, é necessário ter resiliência para não sucumbir na frustração. Isso mesmo, Caio. Cris, bem-vinda Flávia. Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente está falando sobre frustração hoje, tá? O pessoal do Facebook está chegando, estamos falando sobre frustrações, quantas vezes vocês já se frustraram na vida, né? E quanto apego a esse resultado. Então vamos lá, perguntinha de novo aí para vocês me responderem. Eu gostaria que vocês soubessem que eu pergunto para vocês e a velocidade que eu leio aqui a resposta demora um pouco para chegar para mim, então por isso que às vezes eu fico um pouquinho em silêncio, para esperar a resposta de vocês chegarem. E eu gosto de bater um papo, gente. Se vocês quiserem fazer pergunta aí, fazer algum comentário, é a hora de fazer para eu poder comentar e a gente bater esse papo aqui, tá? Então vamos lá, perguntinha de novo. Ninguém gosta de se frustrar, certo? Ninguém gosta, né? É chato, dói, magoa, é triste, né? Emocionalmente não é nada legal. Mentalmente a gente fica com aquele pensamento em looping, né, que não é nada bacana. Ninguém gosta de se frustrar, né, Leda? Bem-vinda, boa noite. Agora, vou perguntar de novo, quantas vezes vocês já se frustraram e no final das contas, depois que o tempo passou, vocês pensaram, nossa, ainda bem que aquilo que eu queria que acontecesse não aconteceu. Muito importante isso, né? Por que eu gosto de levantar essa consciência aí para vocês? Porque nem sempre aquilo que você quer, e aí vai uma palavrinha que eu acredito muito que não tem nada a ver com religião, que é fé, tá? Não é religião, isso é fé. Para mim, fé não tem a ver com religião, tá? Para mim, quem faz parte de alguma religião tem fé, mas a fé
enfim, né, para mim é algo universal. Então, quantas vezes aí, né, que depois você viu um lugar que é do entendimento, da consciência que aquilo que aconteceu não era para acontecer, né? Talvez quando você tem uma consciência e você olha por um outro lado, você pode até ver uma proteção. Aí, Patrícia, eu vou comentar aqui sobre o seu comentário, né? Que você acabou me dizendo que eu estou entendendo, que você não viu, não agradeceu, né, a uma frustração. Eu entendo, Patrícia, assim, que tem coisas que realmente a gente gostaria que tivesse acontecido, e aí você olha e fala assim, poxa, que pena, você acaba não conseguindo ver o lado bom daquela história. Mas olha, sabe o que eu acredito, gente? Isso pra mim, assim, na minha vida, eu juro pra vocês, eu vou contar agora um segredo, tá? Eu não falo pra ninguém essa frase que eu falo, né, pra mim mesma, mas eu quero compartilhar ela hoje com vocês, porque pra mim essa frase, ela faz todo sentido na minha vida, e ela me ajuda muito, muito mesmo. Quando eu vou viver alguma coisa, né, quando eu vivo alguma coisa e faço um movimento novo na minha vida, eu falo a seguinte frase: se for para ser bom para mim, aí vem a história da fé, tá? Se for para ser bom para mim, que aconteça. Se não, não aconteça. Ou se for para ser bom para mim, que essa pessoa fique. Se não, que ela vá. Se for para ser bom para mim, que eu consiga. Se não, que não. Eu faço essa combinação com o universo porque eu sei que existe uma inteligência lá em cima, né? Que não estou falando de nada religioso, mais uma vez, eu gosto de pontuar isso porque para mim tem a ver com o movimento da física quântica, das crenças, né? Aquilo que a gente acredita, que não necessariamente são os nossos desejos, eu vou falar sobre isso, fica aí que você vai ouvir. E essa inteligência do universo, ela sabe exatamente qual é a proposta que tem para a nossa vida, né? E o que precisa acontecer para que a gente chegue nesse lugar que é o melhor para a gente. Só que muitas vezes a gente resiste muito ao processo. É impressionante como a gente resiste ao processo, né? Você vê, é como uma coisa que a minha mãe sempre falava para mim, que eu acho interessante. Ela falava assim, olha, às vezes você fica presa num apartamento de um quarto. Aí você fala, eu quero aquele apartamento de um quarto, aquilo vai ser melhor pra mim, eu quero aquele apartamento. Aí o universo tá falando, aí você bate com a cara na porta, né? Nunca consegue alugar o tal do apartamento de um quarto. Aí o universo tá falando pra você, não, mas tem um de 2 quartos, ali, muito melhor, tem um de 2, e você tá presa ali naquele apartamento de um quarto. O que acontece? Isso, quando vai ser bom pra mim? Se for pra ser bom pra mim, que aconteça. Se não, que não aconteça, que desapareça, que vá embora, que um monte de coisa, tá? Aí vocês podem adaptar aí pra vocês, tá? Então, aí o universo tá lá. Eu quero um apartamento, eu vou te dar um apartamento de 2 quartos, mas para que você tenha um apartamento de 2 quartos, você não pode conseguir esse apartamento de 1 quarto. Você precisa esperar um pouquinho mais, porque o apartamento de 2 quartos está sendo preparado para você. Só que se você fica na teimosia, se você resiste ao processo, você vai dar um jeito de ficar procurando apartamento de 1 quarto de toda maneira na sua vida. E pode ser que você não enxergue o apartamento de 2 quartos, que é maravilhoso, que é o mesmo preço, que está ali na sua frente. Gente, eu estou falando de apartamento, mas é só um exemplo, tá? Estou falando disso de uma maneira muito ampla na nossa vida, né? Estou falando de emprego, direcionamento de vida, relacionamentos, né? Só de uma maneira didática eu estou colocando aqui o apartamento, né? Comparando o apartamento de 1 quarto e de 2 quartos. Quando a gente cria uma expectativa e a gente fica fixa nela, né? Ou seja, a gente fica apegada a ela, a gente não cria uma alternativa a essa expectativa, a gente faz assim, ó, fecha, né? A gente fecha a nossa visão. E aí o universo, ele passa com várias oportunidades, várias possibilidades, mas você tá assim, ó. Você não cria alternativa, né? Que aí até o último tema que eu gostaria de falar, a gente não cria alternativa, a gente fica preso naquele resultado, daquela maneira, daquele jeito. Calma aí, gente, que eu vou ter que botar bateria aqui no meu celular. Hoje tá tudo adaptado.
com caixa no final, cachorro passando. Afe Maria, calma aí. Calma aí, galera. Fica aí. Pronto. Tá meio torto, mas tá. Vamos lá. O pessoal do Facebook tá no computador, que eu não consegui o tablet, e o pessoal do Instagram tá no celular. Então eu tô meio assim hoje, mas tá dando certo. Então vamos lá. Então, o universo, o que que acontece? Ele cria várias oportunidades pra gente. Só que se a gente fica preso ali, exatamente naquela coisa que a gente quer, a gente acaba que não enxerga, a gente fica cego para tantas possibilidades que existem na vida. Porque vamos combinar, né, gente? Não é possível que só exista uma possibilidade na vida. Ou uma pessoa que possa te fazer feliz. Uma única pessoa. Aí você encontra uma pessoa, né? Você fala assim, nossa, essa pessoa aqui, ela é a pessoa que eu quero ficar o resto da vida. Só que aquela pessoa, ela se apresentou daquela maneira para você. Mas isso não quer dizer que essa pessoa continue sendo exatamente como ela está se apresentando para você. Eu não sei se vocês aí já tiveram um relacionamento longo, mas percebam que a mesma pessoa que você ficou durante 10 anos, 5 anos, seja lá, né, quanto tempo for, quantas vezes ela mudou? Quantas vezes ela funcionou de maneiras diferentes? Provavelmente muitas vezes, né? Bem-vinda, Patrícia! Provavelmente muitas vezes, né? O que acontece? A gente não é estático, a gente não é robô, não tem como a gente funcionar da mesma maneira sempre na nossa vida. Pelo simples fato das nossas experiências elas atuarem em cima da gente, né? Em cima, que eu digo, emocionalmente, psiquicamente, e nos proporcionarem mudanças, né? Então, eu tô aqui num momento da minha vida, vivendo uma grande mudança, aí caso, né? Faço um movimento super bacana e tal. Aí daqui a 5 anos eu olho pro meu parceiro e falo assim, poxa, você não era como antes, você não tá sendo como você era antes. Gente, mas é óbvio, é óbvio, porque a gente não é robô, a gente não é uma máquina, a gente muda. Nosso cérebro, ele cria várias possibilidades de você poder existir. É claro que a gente tem uma essência, né? Assim, ninguém muda completamente. Quer dizer, pode até ser que mude, dependendo ali, né, de alguma situação que aconteça. Tem gente que muda praticamente da água do vinho. Mas, normalmente, né, a gente age de uma determinada maneira, a gente tem uma conduta, tem uma ética, né, tem um movimento que acaba sendo contínuo na nossa vida. Agora, isso não quer dizer que a gente não mude, né? A gente muda sim, e que bom que a gente muda, porque imagine, ia ser todo mundo muito criança, muito infantil. Se a gente não cresce, se a gente não amadurece, se a gente não se constrói como um ser humano na vida, como um adulto, se a gente não passa pelas fases da vida, provavelmente ia ser todo mundo igual a quando era criança. E não dá para ser assim. Por isso que tem aquela coisa da experiência do mais velho, né? As pessoas mais maduras, né? Que eu tenho aí o meu olhar meio... Eu vejo muita gente mais velha muito infantil também, né? E muita gente nova muito madura, né? Então, assim, essa coisa da idade tem sim a experiência de vida, mas inteligência emocional a gente pode adquirir muito cedo. Não precisa ter a idade para ter inteligência emocional. Até porque tem muita gente mais velha que não tem inteligência emocional, tá? Então vamos olhar para as pessoas mais novas com mais carinho, com mais compaixão, percebendo que elas têm aí muita possibilidade de ensinamento pra gente. Como a gente diz, os nossos filhos são aqueles que mais nos ensinam, né? E são crianças, né? Crianças, adolescentes e tudo mais. Então vamos lá, voltando aqui pro tema que eu tava falando. Essas expectativas, né, que a gente cria dentro do relacionamento, né, que a pessoa que tá ali com a gente é uma pessoa que vai ficar, que vai suprir todas as nossas necessidades. Se você aposta todas as suas frustrações, né, de vida, o que você não recebeu dos seus pais, eu não recebi atenção. Meus pais não brincavam comigo, meus pais não me levavam para passear, né? As coisas não aconteciam comigo de uma maneira bacana, tinha muita briga, eu quero paz, eu quero amor. Você tem um monte de frustrações que você carrega da sua vida, certo? Um monte. Todo mundo tem frustrações, todo mundo tem a sua ferida, né? Você precisa entender qual é a sua ferida. Qual é a sua ferida, né? Patrícia, só um minutinho para não interromper minha linha de raciocínio, tá? Depois eu volto e leio.
qual é a sua ferida, você precisa entender qual é a sua ferida, né? Então, você vai olhar lá atrás na sua vida e você vai buscar compreender o que lá de trás você ainda está tentando curar. O que você está tentando curar na sua vida, né? Tem que entender isso. Eu tô tentando curar a minha sensação de que ninguém me escuta, que não é o meu caso, né, gente? Que bom, graças a Deus. Eu tô tentando curar a sensação de falta de carinho, a falta do toque, do abraço. Eu tô tentando curar a submissão que eu percebi que minha mãe tinha. Eu tô tentando curar, vamos lá, outros exemplos, gente. A agressividade da minha mãe ou do meu pai, né? O que vocês estão tentando curar? Porque provavelmente vocês buscam que o outro cure essa ferida em você, que o outro cuide dessa ferida em você. Mas muitas vezes você pode cair numa frustração, porque o outro pode ter a mesma ferida aberta. E aí vai ser muito difícil dele conseguir cuidar. Vamos supor, se você foi uma pessoa que não ouviu um eu te amo da sua mãe, que ela não te deu um abraço, que ela não te deu carinho, e você busca dentro de um relacionamento, né, que o seu parceiro ou sua parceira te dê um abraço, te dê carinho, fale, expresse as emoções carinhosas, né, fale que te ame, fale que tá com você é muito bom, que é maravilhoso, e essa pessoa, ela também não recebeu esse carinho, esse toque, ou seja, ambos não receberam e ambos têm a mesma ferida aberta. Pode ser que você tenha uma certa dificuldade de expressar os seus sentimentos, porque você não foi ensinada isso na sua vida. Ninguém estimulou isso em você. Ninguém chegou para você e falou assim, o que você está sentindo? Fala sobre o seu sentimento, fala sobre a sua sensação. Simplesmente ignoravam o que você estava sentindo. Falavam, fica quieto, não é hora de você falar. Não é momento para chorar. Não é momento para isso, não é momento para aquilo. Então, tudo que tinha a ver com a sua emoção, os cuidadores, eles falavam, fica quieta, não é momento para isso, não tem que falar nada, isso não serve para nada, tem que estudar, né? Uma educação mais rígida. O que acontece? Você fica com essa ferida exposta, né? Essa ferida super aberta, uma sensação de que o outro não te ama, que o outro te rejeita, que o outro não tá ali com você. E pode ser que esse seja, por mais que seja duro, o jeito dos seus pais chamarem, né? Deles estarem ali com você. Só que você tá com essa ferida aberta e você cria uma expectativa que a pessoa que você vai se relacionar, ela vai suprir essa sua necessidade, né? Então você olha para a pessoa, primeira vez que você encontrou com a pessoa, que você saiu com ela, ela faz, oi, tudo bem? Ela fez um carinho em você, no rosto, que seja. Ou ela passou a mão no seu ombro e falou, oi, tudo bem? Eu te dei um abraço, né? Um abraço mais apertado. Nesse momento, a sua criança interior, ela faz assim, é isso que eu quero esse toque, eu quero esse carinho, eu quero esse abraço, é isso. Só que olha só, gente, vocês não conheceram a pessoa por inteiro. Eu tô dando um exemplo, tá? Vocês não conheceram a pessoa por inteiro. Ela não se apresentou por inteiro para vocês. Ela se apresentou num toque. Ela foi lá na ferida que você tem aberta e ela botou um curativo. Aí, nesse momento você fala, essa é a pessoa da minha vida, essa é a pessoa da minha vida, é essa pessoa que eu quero, é essa pessoa que eu vou continuar, eu tenho que conquistar ela, porque na realidade, talvez nem seja ela em si que você queira, talvez seja aquele colo, aquele carinho, né, que pode vir de um monte de pessoas, não existe só aquela pessoa que possa te fazer carinho, né? Existe um monte de pessoas, mas como você tá ali naquela expectativa, né, daquela pessoa, é natural que você acabe ficando presa nesse lugar. E aí o que acontece, gente? A gente deposita todas as nossas fichas nessa pessoa, né? E depositando todas as nossas fichas nessa pessoa, o risco dela frustrar você, né? Frustrar a gente, tô me incluindo aí, porque eu tô falando como ser humana também, é muito grande, né? É muito grande, porque eu espero que o outro cuide da minha ferida. Eu não faço nada para que eu cuide da minha ferida sem necessitar, que o outro faça isso para mim, né? Eu acabo ficando
quase que na mão do outro, né? É como se eu falasse assim, olha, depende de você que eu me sinta bem, depende de você que eu me sinta amada, depende de você a minha alegria, depende tudo do outro. Aí o outro, voltando aí, né, naquilo que a gente estava conversando, falando sobre as frustrações, Cândida, bem-vinda, Hernani. Heloísa escreveu, aceitação por carência, não aceite por carência, porque isso não funciona. Voltando aí à ideia das nossas frustrações, quando eu deposito todas as minhas fichas no outro e o outro tem a mesma ferida que eu, provavelmente ele não vai conseguir te devolver na intensidade que você quer, né? Pode ser que ele tenha feito aquele carinho em você, nesse exemplo que eu tô dando, e nesse carinho ele falou assim, isso daqui já é demais pra mim, já é o máximo que eu consigo, é só pra conquistar essa pessoa, né, que eu faço esse carinho, mas mais que isso, no dia a dia, pra mim eu não consigo. Aí você tá ali toda querendo, né, que a pessoa seja hiper, super carinhosa e o outro não dá conta. Então, galerinha, vamos lá entender de uma maneira muito importante a frustração, apego ao resultado, criar alternativas para não se frustrar tanto. Então, voltando aí para quem chegou agora, para a gente poder fazer meio que uma pegada, né, do início para cá, eu acredito que criar expectativa é algo bom. Por que é algo bom? Porque você constrói uma motivação, você cria um foco, você cria um objetivo, porque é aquilo que você quer conquistar, né? Então você vai ali em direção ao seu objetivo. O que não é bom é ficar presa a essa expectativa sem criar nenhuma possibilidade de alternativa, ou seja, sem criar nenhuma flexibilidade, né? Sem ter flexibilidade para outros resultados. Então, eu crio uma expectativa, mas eu também preciso ter um plano A, um plano B, um plano C, né? Me abrir em possibilidades para outros resultados que possam acontecer na minha vida. Aí sim é bacana. Se eu crio alternativas, o meu nível de frustração ele vai ser muito menor, né? Porque eu estou criando uma alternativa. Aí as pessoas falam assim, Tati, mas aí, poxa, a gente tem que sempre ver o lado bom, né, das coisas. Olha, eu prefiro. Eu, sinceramente, prefiro. Eu prefiro ver o lado bom e aprender com as coisas ruins, né? Então, como eu disse, né, assim, se você tem uma expectativa e aquele negócio não deu certo, a pergunta que eu fiz para quem chegou agora foi: quantas vezes você já, depois de um tempo, agradeceu por aquilo não ter funcionado, né? Porque o resultado acabou sendo muito melhor do que você esperava. Pois é, né? Então, eu acredito, assim, que criar expectativa, ela é bom, é muito bom. Agora, a partir do momento que você não se abre para uma nova possibilidade, aí passa a não ser bacana, tá, gente? Então, a minha dica aí, né, para vocês é plano A, plano B, plano C. Vou conversar com a pessoa. Minha intenção é que eu consiga X. Se eu conseguir, desculpa, se eu conseguir, maravilha. Consegui, tá tudo certo, ótimo. E se eu não conseguir, o que eu faço? Plano A, vou fazer isso, isso e isso. Plano B, vou fazer isso, isso e aquilo. Plano C, vou fazer isso, isso e aquilo. Tem que criar alternativa. Cada vez que você cria uma alternativa para um desejo seu, e agora eu vou falar sobre desejo e realidade, tá? Vou pegar esse gancho. Cada vez que você cria uma expectativa sobre um desejo seu, né? Cada vez que você cria uma alternativa, né, para um desejo que você tenha, se aquele desejo não acontece exatamente do jeito que você quer, você tem possibilidade, você tem manejo, né? Você tem como manejar o seu desejo e nessas alternativas seguir numa direção que também te satisfaça. Um exemplo disso poderia ser uma viagem, né? Eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos ou para Portugal, tá todo mundo indo para Portugal agora. Eu quero para Portugal, quero. Não deu certo? Eu não vou para lugar nenhum? Não precisa, calma aí, né? Não precisa rasgar o papel de tudo e falar, também não vou para lugar nenhum. Vá, pensa numa alternativa, né? Porque eu não tô com dinheiro para ir para Portugal. Tudo bem, mas será que Búzios não te nesse momento não poderia te satisfazer? Né? Tudo bem, não é uma viagem para o exterior, mas sei lá, vai para outro canto, né? Assim, flexibilidade, gente. Quanto mais flexibilidade vocês tiverem na vida,
menos frustração vocês vão ter. Agora eu vou falar sobre desejo e realidade, tá? Vocês estão me ouvindo? Ah, Patrícia, se Patrícia tá aí, vou ver sua pergunta agora. Calma aí, que é difícil. Não acho bom quando se usa... Não gosto de... Ah, tá. Não gosto da... Patrícia escreveu, não gosto da ideia de finitude. Você quer dizer que temos de ter relacionamentos diversos? Não, isso daí é uma escolha de cada um, Patrícia. Olha, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que quando a gente se relaciona com alguém, que pode ser com uma pessoa durante 10 anos, né? Se eu não acompanho o movimento como uma música, né, e vou entendendo que a música, a melodia, ela vai mudando, e de vez em quando fica embaçado, a melodia, ela vai mudando, o ritmo vai mudando, se eu não consigo acompanhar essa música, eu fico fixa, né, em achar que a pessoa tem que ser do jeito que ela tem que ela foi desde o início, ou que ela tem que atender uma demanda que é minha, né, que é um controle meu, aí provavelmente eu vou ficar frustrada na relação ou eu vou olhar para esse relacionamento e vou falar, não serve para mim, eu quero outro. E pode ser que aconteça que se você quer uma pessoa exatamente naquele modelo, pode ser que você fique procurando muitas vezes em muitas relações e corre o risco de não encontrar. Porque a pessoa é muito difícil ela te agradar 100%, né? Te agradar, me agradar, agradar todo mundo, né? 100%. Então, assim, não é que tenha que ter vários relacionamentos, é uma escolha, né? Isso não tem nada a ver, isso é uma escolha de cada um. Você pode ter vários relacionamentos dentro de um, né? Você tem, não é trair, tá, gente? Uma relação, ela é de um jeito, daqui a pouco os dois se transformaram tanto que já é praticamente um outro relacionamento. E aí esses dois se transformaram tanto que praticamente já virou outro relacionamento. Dentro de uma relação de 10, 15 anos, né? Essas mudanças acontecem. Tá, Patrícia? Respondi aí a sua pergunta. Me fale, por favor. Maria Luísa, querida, não te vejo no consultório, mas estou te vendo aqui. Bem-vinda. Fátima, bem-vinda. Saudade de você, Fátima. Ó, não repara a bagunça, gente, atrás. Vocês que estão no Facebook, eu sei que tem cadeira ali com lençol, caixa, que eu acabei de me mudar, os móveis nem chegaram ainda, tá? E eu só tô conseguindo fazer nesse cantinho, porque nem com internet eu tô da net, nem veio ainda, eu tô com 4G aqui do celular. Vamos lá, então olha só, vou falar agora de algo que eu acho super importante, que é desejo e realidade. É o seguinte, quando a gente deseja alguma coisa, né, eu tô desejando algo. Como quando a gente deseja, né, um relacionamento maravilhoso, um emprego ótimo, uma casa linda, né, que tudo esteja perfeito. Então, o desejo, ele sempre é algo bom. Ninguém deseja algo ruim, né? A não ser que seja para o outro, desejo que o outro, né? Mas, por favor, não façam isso, porque é uma energia, uma vibração que não é legal para ninguém. Nem para você e nem para o outro. Ô, querida Luísa, um dia você volta, tá? Beijo. Então é o seguinte, a gente tem um desejo. O desejo é sempre bom. Eu não sei nesse caso que você deseja o mal pro outro, e aí eu nem acho legal a gente ficar fazendo isso na vida. Se o desejo é bom, o que de acho a gente não consegue realizar os nossos desejos? O que acontece, né, que a gente acaba ficando sempre preso no mesmo resultado? Que é aquela coisa que acontece de repetir o padrão, né? Quantas vezes a gente acaba repetindo o padrão, aí quando você olha, você ficou 10 anos vivendo praticamente a mesma coisa, às vezes com pessoas diferentes, com situações diferentes, experiências, né, diferentes, mas praticamente a mesma coisa, né? Você repete o padrão. Por que repete o padrão? Ai, calma aí. Quase que eu caí. Por que eu caí no celular? Por que repete o padrão? Repete o padrão. Porque o padrão não tem a ver com o seu desejo. O padrão tem a ver com a sua crença, com aquilo que você acredita, né? Esse é o padrão. Ó, vou levantar aqui pra você uma coisa que eu faço no consultório. Ai, não posso bater a cabeça. É o seguinte. Dá pra me ver? Dá pra me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Tá, né? Então, olha só, é o seguinte, o desejo, ele tá aqui. Imagina que eu sou o desejo agora, tá? Então, eu sou aqui o desejo e eu tô querendo ir em direção ao meu desejo.
Só que as minhas crenças, aquilo que eu acredito, né, que eu vivi por realidade, que são os meus medos, né, as coisas que aconteceram comigo que não funcionaram, ficam assim, ó, ficam me puxando para trás, me puxa para trás. Então eu quero ir em direção ao meu desejo e a minha realidade é, não, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, isso não é legal. É isso que acontece. Bom, voltando aqui. É isso que acaba acontecendo, gente. Você deseja, mas tem a intensidade. Se a sua crença que aquilo não vai acontecer, ela for maior em nível de intensidade dentro de você do que o seu desejo, cara, seu desejo não vai acontecer. Eu não tô falando de ganhar em Mega Sena, tá, gente? Tô falando de desejo, assim, de ter uma relação bacana, ter dinheiro, ser próspero, né, e tudo mais. Vou pegar o gancho do dinheiro, tá? Vamos supor que você tenha uma crença familiar que nada é fácil, nada vem fácil, tá? Quando você tem essa crença dentro de você, você vai vivendo a sua vida acreditando que a vida é feita de um grande esforço, certo? Tudo é esforço, né? Se nada é fácil, se o dinheiro não vem fácil, você precisa se esforçar muito para conseguir esse dinheiro, certo? Então você acreditou naquilo, porque botaram aquilo na sua cabeça, seus pais, seus cuidadores, né? Você foi observando. Aí tinha um caminho para você seguir do fácil, né? Um caminho que, pô, bacana, né? Eu posso conseguir um emprego leve, uma coisa tranquila, e vou ter meu dinheiro, vai dar tudo certo. E o caminho para você seguir da realidade. Tudo é difícil, tem várias pedras no meio do caminho. E é interessante, né? Aqui um parêntese, né? Como as pessoas valorizam o difícil, né? Quando você fala assim, meu trabalho é ótimo. O meu trabalho é ótimo. Eu não tenho problema nenhum com o meu trabalho. Meu trabalho é super tranquilo. Eu amo e tenho muito prazer. Não é um esforço para mim. O meu trabalho, para mim, é ótimo. Mas quando você fala isso para uma pessoa, na crença coletiva, é como se você tivesse... Ai, caramba. Desculpa. Tá tudo improvisado, gente, mas tá dando certo. É como se você tivesse sorte, né? É como se você fosse, sei lá, privilegiada, porque a crença coletiva é que as coisas não vêm fácil. A gente tem muito isso aqui, né? Eu não sei lá fora no exterior como é, mas eu sei que aqui no Brasil, quando você fala assim, ai, meu dia foi pesado, meu trabalho eu me esforço muito, eu trabalho passando todos os meus limites, a pessoa olha praticamente falando, nossa, como você é importante, como você é forte, né? Como você dá conta. E é claro que a pessoa tem que ser forte para dar conta de uma vida tão difícil. Mas, gente, isso não é mais valoroso do que ter uma vida leve, uma vida tranquila, né? Vamos combinar. Fecha parênteses, tá? Se você tem aí, né, dentro da sua história, uma crença familiar que as coisas não vêm fácil, você pode desejar, tá? Você pode desejar, eu quero tanto ter uma vida tranquila, mais leve, né? Que eu possa ter uma vida plena, uma vida com uma rotina bacana, né? Tudo leve. Você pode desejar isso, mas dentro de você, a crença que fica ali buzinando na sua cabeça, que direciona você na vida, ela fala, tá sonhando, nada disso é verdade. Não pode isso acontecer. Sabe por quê? Porque se isso acontece, ninguém vai te reconhecer. Os seus pais só vão te valorizar se você fizer muito esforço para você conquistar o que você quer. Nada pode ser fácil. E nem ter prazer no seu trabalho. Você vai ter prazer no seu trabalho? Não precisa ter prazer. Porque se você tiver prazer, você não vai ter o dinheiro. Só com muito esforço você vai ter o dinheiro. E aí, gente, olha o que acontece, né? Você deseja uma coisa que você mesma não acredita que vai funcionar. Que você mesma tem uma sensação de que se você for pelo aquele caminho, você não vai se reconhecer, você não vai se valorizar, você não vai ganhar o dinheiro. Então não funciona, entende? Não funciona. Para o desejo acontecer, você precisa acreditar que aquilo é real e pode ser possível. A Paula escreveu, muito verdade isso, é feio falar que você é feliz no trabalho. Eu sou feliz, Paula. Ó, vamos tirar essa crença, aproveita, né, que você está concordando comigo. Deixa essas pessoas que não acreditam que não pode ser feliz no trabalho.
pensando isso e a gente vai tentando plantar a nossa sementinha devagarzinho, falando, gente, é bom ser feliz no trabalho, é bonito, né? É bacana, é legal, né? Vamos tentar aí espalhar essa semente do bem, tá? Então é isso, assim, quando eu desejo algo, eu acabo me frustrando, né? Só para não perder aqui a pegada do tema de hoje, eu acabo me frustrando porque aquele algo não acontece. Aí eu peço para vocês pararem um minutinho e refletirem sobre isso. Esse algo que não está acontecendo, né? Ou seja, esse algo que você está desejando, você realmente acredita que você pode ter? Você acredita, assim? Vamos lá, pensa num desejo, né? Muito doido, né, Paula? É isso mesmo. Pensa num desejo. Um desejo que você tenha. Um desejo, pensa num desejo. Vamos lá, gente. Vou botar vocês para pensar um pouquinho, senão eu falo muito, muito rápido, vocês não pensam. Não precisa escrever não, tá? Um desejo que vocês têm. De 0 a 10, né? 10 sendo, eu acredito 100% que isso é possível. Com consciência, tá, gente? Não é só no desejo. Estou pedindo para vocês olharem para a realidade das crenças que foram construídas, tá? Então, de 0 a 10, eu acredito que realmente isso pode acontecer. 10 sendo, eu acredito 100%, né? 100%, eu não tenho crença nenhuma que me impeça que o meu desejo aconteça. E 0, na minha realidade, eu não acredito nada. Eu não acredito que seja possível. Exemplo, né, que eu dei, podem botando aí nos comentários que eu vou lendo. Bota de 1 a 10, assim, só para eu ter uma noção de quanto que vocês desejam, mas em algum lugar vocês não acreditam que seja possível, ou vocês têm medo da consequência. Então, de 0 a 10, eu desejo ter um marido fiel. Aí eu acredito nisso? Quanto que eu acredito nisso? Ah, mas meu pai traiu minha mãe, eu já fui traída no passado, eu já vivi isso. 2. A minha realidade me diz que não existe um marido fiel, um namorado fiel. Minha realidade é essa, né? Não é a minha, gente, graças a Deus. A minha realidade diz que ela não existe, porque eu já vi tanta traição na minha vida que eu desejo, mas lá dentro de mim eu não acredito. Isso é um exemplo, tá? Então, Paula, isso aí, eu tenho um desejo, mas tenho medo da consequência. Então, de 0 a 10, quanto? Ai, caiu de novo. 2. Gi, você acredita exatamente que o seu desejo é possível? Que bom, então tem grandes chances dele acontecer. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Gi. Existe alguma coisa que possa impedir que o seu desejo aconteça, que dependa de você? Né? Alguma coisa que você sinta aí dentro de você, nas suas crenças, que podem impedir, que você olha e fala assim, ai, mas eu tenho medo dessa consequência, como a Paula falou, né? Mas eu acho que se eu fizer isso, né, pode não dar certo por causa... Pensa aí, tá? Se for 10, perfeito, muito bom. A Leda colocou 5, Ivone tá bem, Ivone. Colocou 9, que bom. A Lu colocou 8, ó, legal, gente, legal. Pensa aí sobre o desejo e a realidade. Gene, é Gene? Me perdoa se eu estiver falando errado. Elado. Elado é ótimo. Eu queria uma cebolinha aqui. G, perfeito. Se você acredita que não, então é não, entendeu? É isso mesmo. Gene botou 7. Aqui no Facebook, galera. Boa noite, Cristiane. Flávia colocou 8. Bacana, gente. Agora, eu vou pedir para vocês investigarem um cadinho mais depois, tá? O pensamento é assim. Olha para sua vida, olha para tudo que você viveu e percebe o desejo, e aí vou colocar uma outra palavra, e o medo, tá? O desejo e o medo, porque o desejo e o medo, eles ficam sambando de um lado para o outro. Tem hora que a gente está super confiante, tem hora que a gente desiste e acha que não vai acontecer, tem hora que a gente vai em direção ao desejo, tem hora que fica muito difícil, a gente, deixa para lá. Então, vai pensando sobre isso. Eu acho importante vocês pensarem sobre isso, por conta da frustração, mais uma vez, né? Tati, mas a gente pode conseguir tudo que a gente quer na vida? Eu acredito que sim, tá? Agora, realmente, né? Se eu quero voar e eu ainda não descobri como voar, vai ser difícil, né? Se eu quero, sei lá, né? Ser
pilota da NASA, sei lá se existe isso. Mas eu não tô fazendo curso, eu não vou para lá estudar, eu não faço nenhum movimento. É difícil, né? Então, para vocês conseguirem aquilo que vocês querem, né, e criar uma expectativa em relação ao desejo, aí vai outra pergunta, de 0 a 10. De novo, tá, gente? Vai cair. 10. Estou fazendo tudo que é necessário para conseguir realizar o meu desejo. Tudo. Nada tá ficando para trás. Estou fazendo tudo o que é necessário para conseguir realizar o meu desejo. E 0, né? Não estou fazendo absolutamente nada. Tô só aqui parada, nem rezando eu tô, tá? Tô só parada, querendo que o meu desejo aconteça, mas não estou fazendo nenhum movimento para isso. Aí vamos ver, né? Vamos ver vocês, né? De 0 a 10. 10, eu tô fazendo tudo para que o meu desejo aconteça. 0, não tô fazendo nada. Do tipo, meu desejo é emagrecer. Eu desejo muito emagrecer, né? Quero muito emagrecer. Se o meu desejo é emagrecer, eu preciso fazer dieta, eu preciso fazer exercício, eu preciso exercício físico, eu preciso fazer um trabalho emocional, né? Um trabalho de autoconhecimento para entender minha ansiedade, entender o que está acontecendo na minha vida, né? Agora, se eu não faço nada disso, é difícil emagrecer, né? Se eu não faço nada, né, que vá me levar em direção ao meu desejo, aí fica difícil. É Gênia seu nome? Desculpa. Ó, 4 tá fraco, hein? Tem que fazer mais coisa para ir em direção ao seu desejo. Oi, Iri Edson, bem-vindo, boa noite. Gênio, tá? É Gênio, não sei se é Gênio que fala o seu nome. Tá achando alguma coisa delgado, não sei. Tá muito pouco pro seu desejo... Ah, é assim mesmo? Tá muito pouco pro seu desejo acontecer. Tem que fazer mais um esforcinho. Vamos ver o pessoal do Facebook. 5. A Flávia. A Flávia escreveu frio na barriga às vezes, dependendo do assunto. É verdade, Flávia. Dá um frio na barriga muito. Boa noite. Muito frio na barriga. Mas... Se você não faz tudo que é necessário para você conseguir conquistar o seu desejo, ele não vai acontecer. E provavelmente você vai ficar na frustração. Não tô falando nada megalomaníaco assim, né? Tô falando de desejos normais aí que a gente tem no dia a dia. Vocês devem conhecer o Leandro Carnal. Vocês conhecem ele? Que é um palestrante, um filósofo, né? Ele faz várias palestras, enfim, grava um monte de vídeo no YouTube. E aí, uma das palestras dele que eu achei super interessante foi que ele colocou o desejo dele, quando ele era menino, né, jovenzinho, que era ser um dos melhores professores do Brasil. E essa era a meta dele. Não é fácil, né, gente? Vamos combinar que tem muita gente competente por aí, eu acredito, e conheço muita gente, também gosto muito dele, Paulo. Conheço muita gente competente. E uma das palestras ele falou assim, e aí eu me reconheço muito nesse movimento que eu achei bem interessante. Minha pretensão não é ser uma das melhores professoras do Brasil, não é essa, mas estar aqui nesse trabalho junto com vocês, passando esse conhecimento que eu estudo. Isso não vem do nada, né? Vem de bastante estudo. Eu fico aqui com pilhas de livros do meu lado. Agora nem tá, né? Porque eu tô de mudança, tá tudo ainda encaixotado. Mas para poder ser um veículo, né, e passar essas coisas que eu leio de uma maneira muito leve, muito tranquila e acessível para todo mundo. E aí o Leandro, ele fala numa das palestras dele que esse era o desejo dele se tornar o melhor professor do Brasil. E que esse objetivo ele teve lá no início da carreira dele, quando ele entrou para a faculdade. E ele diz que quando ele estava na faculdade, que o pessoal chamava ele para fumar maconha, que o pessoal chamava ele para ir para as festas, né? Chamava ele para fazer, enfim, né? Ficar lá zoando. Ele estava estudando, ele estava aprendendo a falar vários idiomas, ele estava lendo vários livros, né? Por quê? Porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma expectativa que, por sinal, ele criou essa expectativa. Viu como eu acho a expectativa boa? Isso é um bom exemplo. Ele criou a expectativa, ele foi em direção à expectativa dele, ele criou um foco, um objetivo e ele seguiu, né? Ó, Instagram, tá acabando aqui a transmissão, então eu vou logar de novo, tá? Só para vocês saberem. Eu vou encerrar
e vou entrar ao vivo de novo, tá bom? Então eu vou encerrar aqui e vou entrar.